E aí galera, aqui é o Fabrício Carraro da Alura e hoje eu estou especialmente gravando aqui de Barcelona, na Espanha, na nossa websérie Hipsters Carreira no Exterior, que a gente sempre vai bater um papo com pessoas que moram em diversos continentes do mundo, né, nas Américas, na Europa, na Ásia, na África e na Oceania, para a gente saber como que funcionam certos aspectos da vida e da carreira no exterior. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre faixas salariais, o salário fora do país. Quanto que ganha mais ou menos aí uma pessoa desenvolvedora júnior, pleno, sênior, tech lead, no país dos nossos entrevistados aqui. Sem mais delongas, já vamos para a primeira pessoa diretamente das Américas. Uma discussão que é difícil de você ter num país do tamanho dos Estados Unidos, porque é um continente, né? Você vai de ponta a ponta e você tem lugares que tem muito movimento, tem muita gente que trabalha com tecnologia, e você tem lugares que não tem muita empresa de tecnologia, não tem muito espaço, você não tem grandes empresas, né, o que a gente chama de Big Tech aqui para fazer o trabalho. Então, isso influencia muito, né, em o que é que são os salários, né, o quanto é que o pessoal vai oferecer para você, quais são as opções de empresa que você pode aplicar, e isso termina influenciando também as oportunidades de trabalho que você vai ter nesse mercado. Vamos partir para Big Tech, né, que é o que eu tenho mais experiência. Normalmente, quando você está ali no início da sua carreira, né, você acabou de sair da faculdade, você está júnior ainda, você vai encontrar aquela coisa assim, mais ou menos ali dos 80 até os 120, né, $1.000 por ano, né, que normalmente é o que o pessoal mede aqui. Se você é uma pessoa que já tem um pouco mais de experiência, né, você está, o que no Brasil o pessoal normalmente chama de o dev pleno, né, ele provavelmente vai estar ali lá para os 180, né, 200, 220 mil. E se você é uma pessoa sênior, né, se você é um tech lead, você já vai estar lá para cima dos 400, 500 mil, considerando tudo, né? Normalmente, quando a gente está fazendo essas medidas, a gente não está falando somente de salário, né? Você vai ter bônus, você vai receber ações da empresa. Então, a maior parte dessas empresas de Big Tech são empresas que são públicas, né, na Bolsa de Valores. Então, você vai ver essas empresas também dando ações, né, para o pessoal que trabalha nelas. Então, quando você está olhando para Big Tech em grandes cidades, né, o pessoal que trabalha em Big Tech remoto, né, para outros lugares, normalmente a gente vai estar vendo essas faixas salariais, mas obviamente, né, se você vai trabalhar com uma empresa de tecnologia, por exemplo, né, eu moro aqui em Winter Garden, né, que é vizinho a Orlando. Então, aqui os salários das empresas locais são bem menores do que isso, né? A maior parte dessas empresas não são empresas públicas, né? Eles não têm essa coisa de dar ação, né? Não tem tanto bônus, então os salários eles já caem bem mais. Então aqui é bem normal você ver o pessoal que no início de carreira trabalhando com software está ganhando 60 mil, né? O cara que já está sênior está ganhando 150, 160, porque também influencia o custo de vida do lugar onde você está. Então imagina que você está morando aqui, né? Na Flórida, né? Perto de Orlando, essas coisas. Então tem muito lugar aqui que é barato de morar, né? Já foi mais barato, hoje está bem mais caro do que era quando a gente se mudou. Mas são lugares que são bem mais caros do que seria, por exemplo, morar em Nova York, né? Então, se você está trabalhando para uma empresa de software em Nova York, você provavelmente vai ter que pagar mais para contratar as pessoas, porque o custo de vida de você estar morando em Nova York para fazer esse trabalho também é muito maior. Tem um site muito legal, né, para você fazer acompanhamento de salários aqui nos Estados Unidos, que é o levels.fyi. Então você pode usar esses numerozinhos aí para descobrir, né, qual é o nível que você está, qual é o trabalho que você vai fazer e quais são as faixas salariais que aparecem nessas empresas, né? Os números que eu vou passar aqui, ele em geral são números de Big Techs, porque a experiência que eu tenho aqui no Canadá são basicamente de trabalhar em empresas Big Techs, no meu caso Amazon, Meta e Microsoft, foram as empresas que eu já trabalhei aqui. Eu de fato nunca trabalhei numa empresa local, pequena ou médio porte, né? Antes de falar o salário, das faixas salariais, é importante dizer, esses salários, quando você entra numa Big Tech, em geral, o seu salário ele é composto de pelo menos o comum, digamos assim, de 3 fatores. Primeiro, o seu salário base, que é o seu fixo, aquilo que você ganha por mês. Segundo, a ação da empresa, que geralmente você vai receber um valor e aquele valor ele é distribuído ao longo de 4 anos, e aí depende de cada empresa de como ela vai distribuir esse valor. Por exemplo, empresas como a Meta e a Microsoft, vamos supor que você ganhou $100 mil de ação da empresa, você distribui
igualmente ao longo de 4 anos. Outras empresas como a Amazon, por exemplo, elas fazem um pouco diferente. É ao longo de 4 anos, mas tipo, no primeiro ano você recebe 5%, no segundo ano 15%, no terceiro ano você recebe 40% e mais 40% no último ano. E você tem um terceiro componente que é o seu bônus, seja o que a gente chama de sign-on bônus, que é o seu bônus que você entra, o seu bônus de entrada, ou também tem o seu bônus de fim de ano, que é o bônus de performance, né? Que é quando você é analisado a sua performance, e aí você, dependendo da sua faixa etária de performance, você pode ter meet expectations, que é tipo, você fez aquilo que você tinha que fazer e de acordo com o seu nível e tá tudo certo. Você pode, né, ter excedido as expectativas, que é tipo, você fez além do que precisa e assim por diante, né? Ou ao contrário, você também pode não ter, na verdade, meet the expectations, né? Ou seja, é um below that, é um menos que isso. Então, tipo, tem essa parte aí do seu fim de ano, que é o seu bônus. Vamos começar por SD1. SD1 é o cara que, tipo, olha, tem pouca experiência de trabalho na área, né? Ou acabou de sair da faculdade, que é o famoso fresh grad. Geralmente, o base salary dessas pessoas é por volta de uns 120 mil, 120, 130 mil dólares canadenses. Aí você vai pro próximo nível, que é o SDE2. SDE2 já tem uma experiência de mercado, expectativas que se vêm de acordo com esse nível. Esse cara, ele já tem uma faixa salarial maior, obviamente. Ela geralmente começa em torno de uns 150, 160 mil, e aí obviamente que vai depender da sua negociação, performance na entrevista e tal, mas eu conheço bastante gente que em geral é de 160 a 170 mil. E aí você tem as faixas salariais dos desenvolvedores seniors, que são os senior devs, que geralmente começam a partir dos 175, 180 mil, e aí geralmente o salário base vai até uns 210. Esses valores são bons para tipo, olha, eu não tenho uma competing offer, eu passei na entrevista, meet the bar, tipo, olha, fiz o que tinha para fazer, deu certo, e aí eu vou receber esse valor. Eu moro em Portugal e lá no Glassdoor foi a minha fonte de dados para chegar nesses resultados que eu anotei aqui para te falar. Olha só, começando de júnior, os salários vão girar entre 1.200 e 3.800 euros. O pleno entre 2.900 e 4.100. O sênior entre 3.500 a 6.500. Repara que aqui tem uma disparidade maior. E na parte de Tech Lead, alguma coisa entre 4 e 7 mil euros. Eu trouxe essas faixas aqui para a gente conseguir fazer um paralelo, né, com a nossa rotina do Brasil, porém eu tenho algumas dicas para compartilhar com você. Eu vou começar te dizendo que esses são valores brutos, ou seja, são os valores antes de termos aquelas deduções dos impostos aqui, que são aplicados em Portugal. E tem um detalhe, aqui eu te passei uma faixa salarial muito parecida com o que a gente fala, a forma que a gente fala no Brasil, só que normalmente nas vagas aqui na Europa no geral, você não vai ver uma faixa salarial desse tipo na proposta, na vaga. Provavelmente você vai ver alguma coisa do tipo assim, desenvolvedor pleno com um salário entre 45 e 55 mil anual. Isso é a forma com que eles fazem a propaganda, né? Como eles oferecem o salário aqui em Portugal. E aí tem um detalhe, esses valores brutos, sei lá, 44 mil bruto, eles são pagos, dependendo do regime que você está trabalhando, em 14 parcelas. São as 12 parcelas referentes aos meses do ano, mais o subsídio de Natal, mais o subsídio de férias. Então isso daí que vai montar os 14 salários que a gente recebe aqui em Portugal. Eu vou falar de uma forma mais geral, porque aqui muda de forma considerável o valor dependendo da região que é a empresa que você vai trabalhar. Então o júnior ele vai começar a ganhar aqui entre 18 mil euros por ano até 22 mil. O pleno seria mais ou menos de 22 mil a 35 mil. O sênior de 35 mil a 45 mil. E aí aqui na faixa salarial de sênior é onde mais tem mudança, dependendo da região. Por exemplo, se você trabalhar para Barcelona, já seria mais ou menos de 47 mil a 58 mil.
ou 60 mil, também dependendo da empresa. Madrid seria também de 47 mil a 55 mil, 57 mil por ano. Um Tech Lead já seria em torno de 45 mil a 70 mil. E aí, claro, esses 70 mil seria você trabalhando para as regiões assim que mais pagam bem, né? Que é Barcelona, Madrid, pode ser Zaragoza, Pamplona também, que pagam bem. Na minha visão, um cenário ideal seria você viver em uma região mais barata, como é o caso da Galícia, onde eu vivo, e tentar trabalhar remoto para essas regiões que pagam mais. E o que eu vejo também bastante aqui em relação às vagas é que as empresas de Barcelona, geralmente eles pedem que você viva em Barcelona. Então, claro, você vai ganhar um pouco mais em relação a outras regiões, mas você vivendo ali, o seu custo de vida também vai ser muito maior. Então, o ideal seria isso, viver na região barata e trabalhar para uma região que paga mais. Ou também você buscar um trabalho freelance em relação a esse trabalho assalariado, né? Olha, eu vou tirar desse range aqueles salários astronômicos e de uma empresa um pouquinho maior, seja as FANGs ou até empresas que não são FANGs, não são consideradas FANGs, mas que são grandes também. Então, no geral, numa média geral, um júnior, ele vai ganhar ali, de 30 a 43, de 30 a 45 no máximo ali como júnior. E o mid-level ele consegue chegar ali, começar pelo menos de 40 a 53, a 55, então depende muito da empresa, mas é normalmente essa faixa, esse range salarial. Vai da sua experiência, vai depender de se você é um júnior, se acabou de começar, entrou agora na área, é o primeiro trabalho, ou não, você já tá vindo de uma outra empresa, já tem experiência, vai depender mid-level, se você acabou de virar mid-level, ou seja, acabou de virar pleno, se você já é um high pleno, né, que a gente chama aqui, né, um high mid-level, ou seja, você tá quase se tornando um sênior, então tudo isso vai depender e vai andar, né, dentre esse range, entendeu? Não é assim, eu sou júnior, então eu vou ganhar eu quero procurar ganhar o máximo, não, depende muito da sua experiência, depende da job offer, né, a oferta de trabalho sua, então depende de N fatores, beleza? Agora, sênior e Tech Lead. Sênior é o seguinte, sênior vai variar de, assim, uma média, né, de 55, 60 mil até 75, 80 mil por ano. Claro, como eu disse, vai da sua experiência. Tem empresas que pagam 100, tem empresas que pagam 130, tem empresas que pagam 120, então vai depender muito. Mas esse range, assim, de 55, 60 mil até uns 75, 80, assim, é muito tranquilo você achar vagas pagando isso para sênior. E Tech Lead, eu colocaria pelo menos 75 mil no mínimo. Então 75 mil é o mínimo ali que um Tech Lead vai ganhar. E aí, cara, vai, assim, vai depender de você. 75 mil e o céu é o limite. Então pode ser 100, pode ser 90, pode ser 105, 130, então vai depender muito. Para isso eu vou usar os dados da Honeypot, que é uma plataforma de empregos com atuação aqui na Europa. Todo ano eles fazem uma pesquisa de salário de desenvolvedores em diferentes países e a Alemanha é um deles. Então vocês podem acessar no site e ver categorias interessantes desses dados, né? Por cidade, gap de gênero e muitas outras coisas. Considerando, né, back-end, dev back-end como critério aqui, e de 0 a 2 anos como experiência para um dev júnior, o salário é de até 61 mil euros. E de 3 a 4 anos, o que eu consideraria um pleno, o salário é de até 70 mil euros. E a partir de 5 anos de experiência, digamos ali, 76 mil euros. Bom, esse recorte ele varia bastante por cidade também. Se está em cidades como Berlim, o salário tende a ser mais alto, mas quando você vai para cidades como Hamburgo, Cologne ou Munique, essa variação pode acontecer. O que é interessante dessa pesquisa também, que vocês podem ver, não apenas esses recortes, né, como back-end, mas a partir da perspectiva de DevOps, front-end, full stack. E no caso do Tech Lead, por exemplo, também tem esse recorte em termos de experiência. Por exemplo, um Tech Lead mais sênior, ele vai ganhar acima de 90 mil, mas um Tech Lead que ele é júnior, que ele está começando a experiência como Tech Lead, ele vai ganhar até 73 mil euros. Essa pesquisa ela também está levando em consideração a inflação em 2023 na Alemanha. A inflação foi de 8%, então vocês podem ver os comentários na pesquisa
pesquisa sobre crescimento ou não dos salários e das médias levou isso em consideração também. Tem alguns pontos que são super interessantes de levar em consideração. Um deles é que as vagas para DevOps, elas têm a média salarial mais alta para pessoas júnior, que vagas de back-end elas oferecem, na verdade, uma projeção de salário maior de acordo com os anos de experiência. Nessa pesquisa também, ao contrário de outras pesquisas, existe uma comparação das posições com se a pessoa é um native speaker ou não. Eles também mostram quais são as stacks, a stack que está mais em demanda aqui na Alemanha, então acho que é bem interessante. Bom, quando a gente fala de faixas salariais é um pouquinho complicado, porque na Suécia tem muita diferença de faixa salarial. Eu vou falar em coroas, tá? Porque aí você pode converter na forma que você quiser, mas um Dev Júnior, você vai ganhar entre, não sei, 33 a 38, 42 mil coroas por mês, né? É sempre mensal o salário. No caso de um Dev pleno, você vai ir numa faixa de uns 38, 40, até 57, 58. Às vezes você consegue chegar nos 60, 61, mas é bem raro também. Para Dev pleno, né? Dev sênior, geralmente, a faixa salarial é um pouco mais aberta, porque você tem muitos ranges de Dev sênior, né? Então, eu já vi faixas salariais que começam nos 65 mil, e já vi faixas salariais que vão até 90 mil coroas, assim, né? Então, é uma faixa meio longa, né? Eu diria que acima de 70 mil até 85, 90 mil coroas é mais ou menos o valor que você está procurando por ali. Já um Tech Lead entra como uma questão de management, né? Então já vira Engineering Manager, que é um gerente, né? E aí é bem maior. Aí o salário pode girar acima de 90 mil coroas. Eu diria que vai até no máximo 120, 130 mil coroas, dependendo do caso que você está fazendo. Às vezes até menos, às vezes até a taxa salarial do Tech Lead fica entre 80, 90 mil até 120, 130 mil, tá? Mas esse eu não posso dizer com tanta certeza assim. As faixas salariais aqui na África para desenvolvedor júnior, ela geralmente começa ali por volta de 20 a 25 mil rands, o que equivaleria mais ou menos a 6 mil reais. Pleno já passa a ganhar por volta de 40 mil em média, podendo chegar até 60 mil rands, o que equivaleria ali entre 10 mil e 15 mil reais. Desenvolvedores sênior já tem uma variação bem maior. A faixa começa ali, fica entre 60 mil rands e 100 mil rands por mês, que aí, traduzindo, fica uns 15 mil reais a 25 mil. E para Tech Lead, o range é ainda maior. Tem Tech Lead que começa com 80 mil rands por mês, mas para Tech Leads com bastante experiência, eles podem chegar até salários de 160 mil rands, que aí ficaria entre 20 e 40 mil reais. Só um detalhe, aqui na África do Sul não tem 13º e não tem FGTS, e a Previdência fica também por sua conta a fazer. Então, você, se fosse fazer um deparo com outros lugares, você tem que levar em consideração que no ano você só recebe 12 salários e você é responsável por recolher a sua própria aposentadoria. No início da sua carreira, nos primeiros 3 anos, você vai começar a ganhar de 3 a 5 milhões de ienes anuais. Depois dos 3 anos a 5 anos de experiência, você consegue ganhar de 5 a 8 milhões de ienes e se tornando um Tech Lead de 6 a 11 milhões de ienes anuais. Só que essa média, ela é uma média para os japoneses, porque aqui no Japão é um pouco raro você ver estrangeiros trabalhando na área de TI, porque as empresas japonesas elas não assumem tanto risco, né? Então, para eles trazerem um profissional de fora, tomar esse risco de contratar esse profissional e fazer todo o processo para que ele possa vir para o país é bem burocrático. Então eles preferem contratar japoneses, se for possível. Então são em situações muito específicas
nas quais eles vão realmente contratar um profissional estrangeiro. No meu caso, eu vivo aqui há 18 anos, eu estudei no sistema japonês, vivo aqui permanentemente, então eu sou contratado não como um estrangeiro, né? Eu sou contratado como japonês. E essa é a média aqui no Japão. E o engraçado é que 23% só dos japoneses, eles são graduados em área de tecnologia. Comparado à Índia, que é 72%, a Estados Unidos, que é 44%. Então isso também faz com que, mesmo a pessoa sendo graduada na área de TI aqui, ela tenha um salário mediano. E ela vai precisar de outras soft skills ou outras coisas para ela conseguir ganhar um salário que seja fora da média. Os salários variam dependendo de vários fatores. Eu vou listar alguns desses fatores. O primeiro deles é a localização. Em metrópoles como Pequim, Xangai, Shenzhen, os salários são consideravelmente mais altos do que em comparação com cidades menores aqui na China. O segundo fator é o tamanho da empresa. Em geral, a Big Tech aqui na China paga muito melhor do que empresas de menor porte. Uma exceção talvez seja algumas startups que, ao receberem investimentos, desejam manter os salários competitivos para poderem atrair talento. Mas isso era mais comum até alguns anos atrás, quando o mercado de investimento em TI aqui na China estava bombando. Um outro fator um pouco menos impactante a nós estrangeiros é a questão de empresas públicas versus setor privado aqui na China. Aqui na China você tem empresas que são públicas e empresas que são privadas. É mais difícil dos estrangeiros ingressarem em empresas públicas aqui na China, mas em geral os salários nessas empresas são menores do que no setor privado. Entretanto, a carreira ela é muito mais estável, então tem muito chinês que prefere trabalhar em empresas públicas por conta disso. Mas isso não afeta tanto a nós estrangeiros aqui na China, tá? Então eu vou falar mais da questão do setor privado. Por último, o que mais afeta o seu salário é a sua carreira em si, a sua área de atuação, formação acadêmica, a sua experiência. Eu vou tentar abordar aqui, na verdade eu fiz uma estimativa das médias de salários. Esses salários vão ser reportados em renminbi, a moeda local. A cotação de hoje, eu estou gravando no dia 26 de março de 2024, a cotação de hoje é R$1 para 1,43 renminbi. Esses salários são uma média anual e também são antes de pagar impostos. Para os desenvolvedores júniores que estão começando a carreira, a faixa salarial fica em torno de 150 a 250 mil renminbi por ano. É a faixa de valores de salários que eu mais ouço falar para quem está saindo da universidade e começando no primeiro emprego. Para quem é desenvolvedor sênior, já tem uma experiência maior, alguma experiência com liderança e uma independência maior, essa faixa sobe e fica entre 300 e 600 mil renminbi por ano. Quem é tech lead já consegue alcançar valores bem maiores. Faixas salariais entre 550 a 900 mil renminbi por ano são a norma no mercado. Isso reflete o valor aí dos tech leads no mercado. Essa estimativa que eu fiz é uma média dos salários em TI na China como um todo. Aqui em Pequim, onde eu moro, os valores são um pouco mais altos do que eu descrevi. E em algumas áreas, por exemplo, em inteligência artificial, que é onde eu atuo, esses salários podem ser ainda mais altos. Para quem é tech lead ou pessoas com PhD na área de inteligência artificial, é fácil tirar mais de 1 milhão de renminbi por ano. É importante salientar que o salário é um componente da remuneração. Algumas empresas, principalmente grandes corporações, oferecem algumas coisas extras, como bônus, 13º, 14º, 15º salário e por aí vai, dependendo da performance individual e da performance da empresa como um todo. Algumas empresas listadas nas bolsas de valores chinesas também oferecem o que eles chamam aqui de stock options, né, que é uma carteira com ações da empresa. Tudo isso impacta na remuneração anual do desenvolvedor. Se você acabou de sair da faculdade e está no ponto de partida da sua carreira como desenvolvedor, você pode esperar um salário que começa em torno de 70 mil dólares anuais, não esquecendo que é dólar australiano, e esse salário pode chegar até uns 90 mil dólares para a TFN, que seria no caso CLT. Agora, se você for a BN, que no Brasil é o PJ, que normalmente o salário é calculado por dia, você pode esperar receber em torno de 200 a 300 dólares por dia de trabalho.
Avançando para o nível pleno, onde você começa a ter mais autonomia e a complexidade das tarefas começa a aumentar, o salário começa em torno de $90 mil até $120 mil por ano, no caso de TFN. Se você for ABN, fica em torno de $300 a $600 por dia. Chegando no nível sênior, na Austrália, você pode esperar um trabalho para TFN em torno de $135 mil até $180 mil por ano. E no caso de ABN, por volta de $600 a $1.000 por dia. Agora, para os tech leads que combinam habilidades técnicas com liderança, é mais complexo afirmar com precisão, pois varia muito de empresa para empresa por causa dos bônus, dos estoques. No entanto, você pode esperar um salário de entrada em torno de $180 mil por ano e vai aumentando com base na sua experiência e no seu conhecimento. Queria comentar também que eu já vi em alguns casos algumas empresas na Austrália oferecendo visto, oferecendo a residência da Austrália em troca de um salário um pouquinho mais abaixo do mercado. Eu já tive contato com algumas pessoas que tiveram o cargo de sênior recebendo 120, 110 mil, 115 mil dólares anuais, mas em troca disso a empresa ofereceu o visto, o patrocínio para poder estar vindo como residente para a Austrália. Então, em média são os salários que eu falei anteriormente, mas se você encontrar alguém que está com um salário um pouquinho mais abaixo, provavelmente é porque recebeu um visto de patrocínio ou recebeu algum benefício da empresa. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já dá aquele like, se inscreve no canal, porque isso sempre ajuda muito a gente a continuar com essa série aqui também, fazer mais episódios para o futuro. E também eu vou te convidar para conhecer mais o nosso Aluraverso. Eu, Fabrício Carraro, eu sou host de um podcast chamado Dev Sem Fronteiras, onde a gente entrevista toda semana pessoas que moram e trabalham fora do país. Então uma semana vai ser no Canadá, outra semana no Irã, uma semana na África do Sul, então varia de semana para semana e é um papo muito legal, mas aí sempre com uma pessoa só por episódio. Também a gente tem um Instagram do hipsters.tech, literalmente @hipsters.tech, onde a gente sempre posta novidades do mundo da tecnologia, então você pode ficar ligado ou ligada lá. E claro, essas pessoas que a gente bateu papo aqui, todas elas moram fora, têm uma carreira no exterior, tanto porque elas aprenderam bem uma tecnologia, então você pode ver isso nos cursos da Alura, e também porque elas conseguem se comunicar em outro idioma, seja o inglês ou o espanhol. E a gente tem aqui a Alura Língua, que lá você pode aprender desde o básico até o avançado, seja o inglês, seja o espanhol. E a gente tem também o curso Inglês para Devs, que é focado nesse inglês de trabalho mesmo, que você vai usar em uma entrevista de emprego por telefone, que você vai usar em uma reunião de trabalho ali em inglês. Então, com certeza vai ser muito útil para você que está querendo talvez embarcar em uma carreira para estar aqui no futuro, talvez no Hipsters, carreira no exterior ou lá no Dev Sem Fronteiras. E a Alura Língua está disponível tanto lá em aluralingua.com.br ou então no plano Pro da Alura. Então você vai e assina o Plano Pro, tem acesso aos mais de 1.500 cursos de todas as áreas da tecnologia aqui na nossa Alura, inclusive com inteligência artificial, e também você ganha acesso à Alura Língua para você praticar os seus idiomas. Vale muito a pena. E por hoje é isso, pessoal. A gente se vê aqui nos próximos episódios dessa websérie Hipsters, Carreira no Exterior. Até mais. Tchau, tchau.